Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. E vamos ler do verso 16 ao verso 22. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Especialmente, queridos, o verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nosso Deus nos ensina a obedecer a Tua palavra, nos ensina a viver uma vida de gratidão em todas as circunstâncias. Eu quero pedir que nessa noite o Senhor fale ao coração dos amargurados, dos tristes, dos sofredores, dos indiferentes e também daqueles que já aprenderam que tudo vem de Ti e que tudo que recebemos é um motivo de gratidão. Dê que Tua palavra seja usada nessa noite para glorificar o Teu nome e o nome do Teu Filho Jesus, por intermédio de quem nós oramos. Amém. Aqui na passagem, queridos, nós temos uma série de orientações práticas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, igreja que ele fundou de acordo com o que encontramos escrito no livro de Atos, capítulo 17, numa de suas viagens missionárias. Paulo começou pregando o evangelho na sinagoga, como era o costume dele. Ele sempre procurava primeiro esse encontro dos judeus para estabelecer uma ponte para anunciar Jesus como sendo o Cristo esperado dos judeus. E durante 3 sábados consecutivos ele ensinou na sinagoga de Tessalônica até que foi expulso pelos judeus que não creram. Uma parte creu, outra não. A que não creu provavelmente era maior e expulsou o apóstolo Paulo, que foi pregar em outro lugar na cidade, mas não por muito tempo, porque os judeus provocaram um motim, uma sedição popular contra o apóstolo Paulo, com muitas acusações. Prenderam um dos amigos dele, um dos principais da igreja. O resultado é que Paulo teve que ser escoltado pelos seus amigos para fora da cidade, para não ser morto pela multidão enfurecida. Paulo não conseguiu retornar à cidade. A igreja era recém-formada. As estimativas são de que ele tinha passado lá talvez de 1 a 3 meses no máximo. Eram novos convertidos de perseguição. E Paulo, ansioso por voltar, por de alguma forma ajudá-los, não consegue. Finalmente, seu auxiliar Timóteo chega na cidade de Tessalônica, obtém notícias e volta para Paulo trazendo estas notícias. Paulo então escreve essa carta para manifestar o seu alívio em saber, através de Timóteo, de que eles estavam bem. Apesar da perseguição, eles estavam firmes na palavra de Deus. Ele explica os motivos por que ele saiu, esclarece algumas dúvidas que ainda ficaram por explicar porque saiu às pressas, né? Acabou o semestre na metade, não é? Portanto, ficou faltando ensinar muita coisa. E aqui ele também aproveita a carta para orientá-los de maneira geral sobre como eles deveriam, como novos convertidos, como crentes em Jesus, viver a nova vida cristã que Deus, pela graça, os havia concedido. E entre todas essas orientações práticas aí, do verso 16 a 22, cada uma delas são orientações preciosas. Eu quero destacar hoje à noite a do verso 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Viver num constante estado de gratidão a Deus é o alvo da nossa vida cristã. Eu creio que o cristão, ou a definição de cristão, pode ser essa: alguém que em tudo dá graças a Deus mediante Jesus Cristo ou por causa de Jesus Cristo. Dar graças não é difícil de você definir, né? A expressão é autoexplicativa.
É você reconhecer com satisfação que tudo que você tem, que você é e que nos acontece vem de Deus e manifestar alegria por isso. É isso que é ser grato. E essa gratidão, ela tem que ser expressa em palavras e atitudes. É claro que para você, em tudo, dar graças a Deus, você primeiro tem que acreditar que Ele existe. Quem não acredita que Deus existe, ele nunca vai dar graças a Deus. E não somente que Ele existe, mas que Ele é bom. Porque se você não acreditar que Deus é bom, quando alguma coisa acontece com você, você vai perguntar se não é uma maldade dele com você. E aí você não tem motivo nenhum para agradecer. Então você tem que acreditar que Ele existe e que Ele é bom, e que Ele é justo, e que Ele sabe o que é melhor para mim. Se você não está convencido disso, você nunca vai poder praticar essa passagem aqui. Em todas as coisas você dar graças a Deus. Você tem que crer que Ele existe, que Ele é bom e que Ele sabe o que é melhor para você. De outra forma, a gratidão não vai fazer sentido. Para você dar graças, você tem que estar satisfeito com o que você tem, não é verdade? Senão, você vai dar graças como? Então, para que você viva essa vida de gratidão, é necessário que antes disso você tenha uma vida de satisfação com o que você é, com o que você tem e a sua situação na vida, porque a insatisfação e a ingratidão são a raiz de todos os males. É porque você não está satisfeito com sua mulher que você vai atrás de outra. É que você não está satisfeito com o seu trabalho que você vai atrás do trabalho do seu gerente e vai fazer tudo para passar por cima dele, para tomar o trabalho dele. É exatamente a falta de satisfação e gratidão que leva as pessoas à cobiça, à inveja e a fazer coisas ilícitas para conseguir aquilo que elas acham que vai satisfazer o seu coração. Em linhas gerais, é isso que dar graças significa: é viver satisfeito, viver feliz com o que você tem, com o que você é, saber que tudo que você tem vem de Deus, um Deus que é bom, que sabe o que é melhor para a sua vida, reconhecer que tudo que você tem e é vem dele, isso tudo de coração. É interessante que a palavra graças, ela vem da mesma raiz na língua grega da palavra alegria. São palavras do mesmo campo semântico, o que pressupõe que dar graças é uma atitude ou uma decisão que você toma, mas que é acompanhada com alegria, com satisfação e felicidade. Eu queria destacar dessa passagem alguns pontos para nós sobre o dar graças, com o objetivo de, primeiro, sondar o nosso coração, se nós de fato vivemos dessa maneira, e segundo, nos estimular e encorajar a viver essa vida de gratidão, que vai ser uma bênção para você e para as pessoas ao seu lado, que não tem coisa pior do que conviver com gente ranzinza, gente mal agradecida, mal-humorada, gente para quem nada está bom, para quem nada presta. É muito ruim viver com gente assim. Então, se você aprender a viver uma vida de gratidão, vai ser bom para você e para as pessoas ao seu redor. A igreja agradece. Primeira coisa, é uma ordem: em tudo dai graças. Essa expressão na língua original em que foi escrita é um imperativo. Imperativo é o modo de comando na Bíblia e ele pressupõe obediência. Ele pressupõe obediência. O apóstolo Paulo aqui não está dando um conselho do tipo assim: eu com toda a minha vasta experiência de apóstolo, eu aconselho vocês a que vocês deem graças. Ele não está dando um conselho. Ele não está dando uma opinião. Olha, se vocês me perguntarem, eu acho que é melhor vocês darem graças em tudo. Ele não está dando uma opinião. Ele não está nem fazendo um pedido. Gente, por favor, vamos dar graças em tudo. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem. E quando você encontra uma ordem na Bíblia, significa o seguinte: se você não está cumprindo aquilo, você está em pecado. E quais são os pecados que são proibidos por esse mandamento? Em tudo dai graças: murmuração, reclamação, insatisfação, irritação, impaciência, cobiça, inveja. São todos os pecados proibidos por essa ordem. Em tudo dai graças. Isso não é uma opção para mim nem para você. É uma ordem. É uma ordem.
e como tal, nós devemos cumpri-la. Nós devemos cumpri-la. E essa ordem é uma ordem extensa, porque Paulo diz aqui: em tudo dai graças. Note que ele não está dizendo por tudo. Eu, por exemplo, teria muita dificuldade em dar graças pelo pecado. Há uma diferença entre você dar graças por tudo e dar graças em tudo. Como eu disse, eu acho difícil você dar graças pelo estupro de uma criança. Mas você pode, conhecendo essa situação e sabendo de todas as coisas, você dizer a Deus: Deus, eu sei que o teu coração se entristece com esse tipo de coisas, e eu te dou graças porque um dia o Senhor vai fazer justiça e juízo. Eu te dou graças porque tu és santo e justo, e que essas coisas não passam desapercebidas. E mais, que o Senhor é o Deus Consolador e que pode mudar a vida dessa moça que foi estuprada. E através disso o Senhor pode abençoar muitas pessoas. Não te dou graças pelo incidente, mas no incidente, nas circunstâncias, eu posso ver a tua mão e que o Senhor transforma o mal em bem. Por isso, em tudo eu te dou graças. Há uma diferença entre dar graças por tudo e dar graças em tudo. O que Paulo está dizendo aqui é que em tudo dai graças, em todas as circunstâncias que nos acontecem, boas, que são as mais fáceis, e as ruins, da mesma forma. Por que nós fazemos isso? Nós damos graças em tudo, porque nós cremos, conforme o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa convicção, como eu disse no início. Nós só podemos dar graças em tudo se nós cremos que há um Deus todo-poderoso, um Deus que é bom, um Deus que é justo, que sabe o que é melhor para mim e que conduz as circunstâncias da minha vida de tal forma que no final o que me acontece é exatamente aquilo que eu preciso para ser aquilo que Ele deseja que eu seja, a imagem do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós damos graças em tudo, mesmo que nós não compreendamos como exatamente naquele momento o meu carro roubado coopera para o meu bem. Eu não sei como é que meu carro roubado vai cooperar para o meu bem, mas eu creio que Deus sabe e Ele vai agir através das circunstâncias e dos eventos de tal maneira que no final eu tenho motivo para dar graças a Ele, embora não pareça. Eu vou contar pela enésima vez uma história aqui que eu acho tão engraçada, mas é que eu não resisto, é uma ilustração tão legal. É aquela do missionário, o rapazinho que queria ser missionário. Eu já contei aqui para vocês, ainda bem que vocês esquecem logo o sermão, né? Chega na quarta-feira, o que é que o pastor pregou domingo? Não me lembro, né? Então é bom porque a gente sempre pode contar as mesmas histórias, vocês nem lembram que eu já contei. Então, tudo bem. Então o rapazinho, ele queria ser missionário de todo jeito. E foi uma luta, finalmente ele foi para uma escola, se preparou e achou lá uma agência missionária que tinha acabado de mapear uma tribo com a qual ninguém tinha tido contato lá no coração da África. E mandaram o rapaz vai, atravessa montanhas e vales, e dificuldade de canoa, de carro, a pé, enfim. Finalmente, um dia, em plena selva africana, quando ele olha, ele chegou na tribo. Ele se viu dentro da tribo. E que ele olha ao redor e vê os crânios humanos, ele descobre o que ninguém disse para ele, que é uma tribo de canibais. E ele vira para correr, é tarde, o pessoal pega. Próxima cena, o rapazinho no poste, assim, no centro da aldeia, amarrado, né? E na frente dele uma fogueira, aquele panelão com água fervendo, e o cozinheiro da tribo olhando para ele, descascando legumes, né? Uma faca desse tamanho. Não precisa ninguém dizer para o rapaz qual é o cardápio daquela noite, né? Ele sabe muito bem. Ele começa a orar: Deus, o Senhor sabe, eu queria dedicar minha vida para missões, eu pedi que o Senhor me... Mas agora, Deus, nessa situação... E de repente o chefe da tribo, ele tem uma inspiração. Chama o cozinheiro e diz: ô cozinheiro, tira um pedaço da carne desse rapaz aí, porque eu quero ver se é boa.
cozinheiro pega a faca e olha para o rapaz de cima a baixo e diz: eu vou tirar da panturrilha, da batata da perna. Aí chega na batata da perna do rapaz e tira o bife, aí leva para o chefe. O chefe começa a mastigar aquilo. Que carne horrível, eu nunca comi uma carne tão ruim, a carne dele não presta, solta esse cidadão. Próxima cena, o rapaz correndo no mato, voltando para casa, orando a Deus e dizendo: Senhor, eu te dou graças, porque agora eu sei porque é que o Senhor me deu aquela perna de borracha. Pode ser que quando ele teve o acidente e ganhou a prótese, ele deu graças, mas não sabia, né? Por que é que isso está me acontecendo? Anos depois, agora eu sei. Em tudo dai graças, mesmo que a gente não perceba, que a gente não saiba, que a gente não entenda, mas a razão pela qual nós temos que dar graças em tudo, não é porque eu entendo, e é o meu terceiro ponto, mas é porque essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Está escrito aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para você. Eu não sei a vontade particular de Deus para você. Se você me perguntar: pastor, Deus quer que eu fique solteiro ou quer que eu case? Não sei, não é? Eu não sei. Deus quer que eu vá arrumar um emprego aqui em Goiânia ou em Brasília? Eu também não sei o que é que Deus quer. Algumas coisas Deus revela com muita clareza na sua palavra e que são a expressão da sua vontade geral para com o seu povo. Outras coisas pertencem aos desígnios misteriosos de Deus e tem a ver com a maneira pela qual Ele conduz a nossa vida em particular. Sobre isso nós não temos revelação em nada na Escritura que diga, mas Deus vai guiar você pelas circunstâncias, se você vai casar ou não, ou se você vai trabalhar aqui ou em outro lugar. Mas algumas das coisas que Deus deseja, o seu querer e a sua vontade, são claramente expressos na Escritura, e uma delas é essa: que Ele quer que nós sempre estejamos numa atitude de gratidão a Ele em todas as circunstâncias, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Não é porque eu estou me sentindo bem, não é porque eu estou feliz com as coisas que me acontecem, não é porque eu achei que está tudo certo, mas é porque é a vontade de Deus para comigo, e como filho de Deus, como cristão, fazer a vontade dEle é o meu alvo supremo. Então eu dou graças em tudo, não é porque eu entendo tudo que me acontece, não é porque eu estou vendo qual a razão ou qual a vantagem que isso vai trazer para mim, ou para a glória de Deus, ou para o povo dEle. Não, eu faço isso, eu devo fazer isso, porque essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de você e de mim, que em todas as circunstâncias da vida, você esteja numa atitude de gratidão a Ele, porque ao fazer isso, você está admitindo que há um Deus, de quem vem todas as coisas, e que esse Deus é todo poderoso para guiar as circunstâncias para o teu bem, e que Ele é sábio mais do que você nunca vai entender os caminhos dEle plenamente. Por isso o que Ele pede de nós é confiança, que você creia nele, confie nele, mesmo que você não entenda, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja sofrendo. Essa é a vontade dEle para convosco. Não é isso? Verso 18, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa não pode ser a vontade de Deus para o mundo, porque o mundo não conhece a Deus. Quando alguém que não conhece a Deus, ele recebe uma coisa boa, ele vai agradecer aos deuses dele, ele vai agradecer aos santos que ele cultua, ou às forças imaginárias da natureza que ele acha que controlam o universo. A vontade de Deus para o seu povo é essa, porque somente o seu povo pode viver uma vida de gratidão. A gratidão do descrente, ela é pusilânime, ela é fraca, ela não tem base, porque só quando ele recebe uma graça é que ele vai manifestar essa gratidão. Mas quando alguma coisa de ruim acontece com ele, terrores e medo entram no seu coração.
dessas forças ocultas, dos poderes das trevas. Ele não sabe se esses poderes estão tramando contra ele, está dando tudo errado, alguém fez um encosto, um trabalho contra mim. Então um incrédulo, uma pessoa que não crê no Deus da Bíblia, ele não pode viver uma vida de gratidão, ele não vive uma vida de gratidão. Esse é o estilo de vida do povo de Deus, esta é a vontade de Deus para convosco. Nós somos o único povo no mundo que tem condição de em tudo dar graças, porque nós cremos nesse Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Santo, Justo, Perfeito, Bom. Não esqueçamos, queridos, que Paulo está escrevendo isso aqui a cristãos, a pessoas que tinham acabado de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Fazia talvez 3 meses que eles tinham crido em Jesus Cristo e eles estavam passando por muita perseguição. E a perseguição às vezes envolvia arrestamento de bens, assédio da polícia local, prisão, tortura, em alguns casos às vezes a morte. A essa comunidade jovem e perseguida, Paulo diz: a vontade de Deus para vocês é que vocês deem graças em tudo. Mas Paulo, estou sendo perseguido. É a vontade de Deus que você dê graças. Não pela perseguição, mas no meio da perseguição, agradeça a Deus, porque Ele é bom e que Ele vai usar aquilo para o seu crescimento, para a glória dEle, e no dia do juízo Ele vai acertar toda a diferença. Ele vai ajustar contas com aqueles que são os seus inimigos. Quarta coisa que eu queria destacar aqui e lamentar é o fato de que é preciso uma ordem para isso. Não é verdade? Por que tinha que ser uma ordem? Por que tem que ser uma ordem em tudo dar graças? Não deveria ser uma coisa natural? Não precisaria nem haver uma ordem na Bíblia para isso, porque quando a gente pensa quem Deus é, o que Ele fez por nós, o que Ele já nos deu, o que Ele nos preparou em Cristo Jesus, a gratidão deveria ser uma coisa normal. Infelizmente, o nosso coração é contra, a nossa natureza é contra ser grato a Deus, por causa da autonomia e arrogância que ainda habitam em nós. Quando nós conseguimos alguma coisa, quando nós realizamos alguma coisa, quando nós compramos alguma coisa, a tendência do nosso coração, às vezes sutil, é nos engrandecer e pensar que foi o nosso esforço e o nosso braço que conseguiram aquela vitória, aquela conquista. A gratidão não é uma coisa natural. Tanto é que a gente precisa cedo ensinar os nossos filhos a dizer muito obrigado, não é verdade? Eles não nascem sabendo isso, ao contrário, os nossos filhos, à medida que eles vão crescendo, eles vão manifestando uma autonomia, uma independência, um egoísmo, como se qualquer favor que você faça para ele, você está fazendo sua obrigação. O menino não se sente grato não. Você tem que me dar de comer mesmo, você tem que trocar minhas fraldas, você tem que... Não tem gratidão, você que vai ensinar para ele. E quando nós crescemos, nós não somos muito diferentes. Nós pensamos que se alguma coisa aconteceu de bom conosco, Deus nada mais fez do que a obrigação dele. Deus tem que me abençoar. Tem até teologia que ensina isso, né? Eu decreto, Deus. Eu declaro, eu reivindico, eu determino que o Senhor me abençoe. E quando Deus abençoa, vai dar graças por quê? Não? Deus estava só cumprindo o papel dele. Mas essa ordem existe aqui para que nós nos lembremos quem nós somos e quem Deus é. Esta ordem existe aqui para nos ajudar na nossa tendência de puxarmos toda a glória para nós. Essa ordem existe aqui, em tudo dai graças, para nos lembrar que Deus não vai repartir a glória dele com ninguém. Que se você tem alguma coisa, alguma coisa boa aconteceu com você, quer você compreenda ou não, isso tudo é por orientação de Deus, pelo poder dele e pela sabedoria dele. Portanto, no final, sempre a glória vai ser dele. É isso que esse mandamento aqui nos ensina. Queridos, caminhando já para o fim, eu quero terminar com essa pequena expressão de Paulo aqui, ainda no verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Eu creio que isso aqui lança luz em tudo o que eu acabei de dizer, porque é somente mediante Jesus Cristo que eu vou conseguir viver uma vida de gratidão a Deus. Eu explico. A prova de que Deus me ama é que Jesus Cristo morreu por mim. A prova de que as coisas ruins que me acontecem não são um castigo de Deus é que Deus já castigou Jesus Cristo por mim. A prova de que Deus não vai negar tudo o que eu preciso é que Ele deu o que Ele tem de mais precioso por mim, que é seu Filho Jesus Cristo. Então eu só posso viver uma vida de gratidão a Deus em Cristo Jesus, porque Ele é a prova de tudo isso que eu falei, de que Deus me ama, que Ele é bom, sabe o que é melhor para mim e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Tudo isso se resume no fato de que Ele mandou o seu Filho querido, o Filho do seu amor, sofrer numa cruz a minha culpa, eu, ingrato que sou, o seu Filho pagou a minha ingratidão, a minha arrogância. Naquela cruz, Deus dando uma demonstração evidente, clara e irrefutável de que todas as coisas cooperam para o meu bem e que, portanto, em tudo eu tenho que dar graças. Agora, para os incrédulos, é claro, estas coisas não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Eu quero terminar me dirigindo primeiro àqueles queridos que estão aqui nessa noite e que têm vivido uma vida amargurada, uma vida infeliz, uma vida de insatisfação com todas as coisas. Eu queria que nessa noite você meditasse a respeito do grande amor de Deus em Cristo Jesus, em todas as evidências que Deus tem dado, historicamente, biblicamente, na sua própria experiência, do amor que Ele tem por você e da intenção que Ele tem de lhe fazer bem, mesmo que você não entenda. Eu queria que nessa noite você percebesse a gravidade do pecado da ingratidão, de viver uma vida de reclamação, de crítica, que está tudo errado, que nada presta. Porque no final, quando você diz isso, você está dizendo a Deus que Ele não sabe administrar o universo, que Deus não sabe fazer o serviço dele direito. Pense na seriedade do pecado de ingratidão, insatisfação, murmuração, crítica, reclamação, mau humor. Eu quero que você pense nisso hoje e que você diante de Deus analise sua vida, se você tem cumprido isso. Em tudo dai graças, uma vida de gratidão. Não estou pedindo para você ser alegre o tempo todo, embora Paulo diga aqui regozijai-vos sempre, mas eu estou pedindo que você, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que esteja doendo, você diga assim: Deus, a minha atitude vai ser de alguém que confia em Ti, mesmo que eu não compreenda. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo, que passou por alguma experiência emocional, traumática, envolvendo uma série de coisas. Pode ser doença, perda de um ente querido, problema nos negócios, uma perda financeira. Isso sempre acontece, sempre vai ter gente, filho de Deus, passando por isso. Essa palavra nessa noite é para você, não é para a pessoa ao seu lado, mas é para você, para que você confie em Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele vai nos guiar e que no final Ele vai conduzir você em triunfo em Cristo Jesus. E finalmente, aqueles que estão aqui nessa noite e que ainda não tomaram uma decisão de se submeter a esse Deus, que ainda não compreenderam a situação em que vivem. Você está vivendo hoje pela graça, misericórdia e favor de um Deus que tem muito mais para lhe dar o que é a coisa mais importante que talvez você não percebeu ainda, que é o perdão dos seus pecados e a reconciliação com Deus. É só pela misericórdia dele que você está vivo hoje, que entrou aqui nessa noite. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas o fato de que você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus e o evangelho da cruz de Cristo é uma prova de que esse Deus quer o seu bem e que Ele nessa noite lhe chama
para que você renuncie ao seu pecado, à sua autonomia, à sua ingratidão e se renda a Deus, dizendo: Deus, eu posso não entender tudo o que acontece comigo e com minha vida, mas hoje à noite eu entendo que em Cristo Jesus o Senhor está disposto a me perdoar, e eu quero viver uma vida de gratidão para você, para o Senhor. Recebe-me como teu filho e perdoa os meus pecados. Se você fizer isso, eu sei que esse Deus maravilhoso com certeza haverá de recebê-lo, e haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Queridos, que Deus derrame espírito de gratidão no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em todas as coisas. Que você manifeste a alegria da salvação, de servir a Deus, que você cante, que você louve, que você exalte a Deus. Bota para fora da sua vida essa amargura, esse mau humor, essa zanga, essa ira, essa crítica. Isso não vem de Deus, é da sua natureza pecaminosa. Hoje à noite você ouviu qual é a vontade de Deus para a sua vida. Creia nisso e resolva a partir de hoje viver uma vida de gratidão por tudo que Ele lhe dá. Amém?